Good morning, bom dia a todos. Peço desculpas pela um pouco de atraso no começo, mas é um grande prazer recebê-los em mais um webinar do Britcham. Meu nome é Nick Burridge, eu sou o presidente da Britcham Rio de Janeiro. Para vocês que ainda não conhecem a Britcham, a missão da Britcham é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido Brasil, proporcionando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara tem atuação nacional e tem filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e em Minas Gerais. A associação na Britcham possibilita networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, além de participação nos comitês setoriais e grupos de discussão, que atuam em diversas frentes, conforme amplamente exibido no slide da abertura do webinar. Para saber mais sobre cada um, basta visitar o site da Câmara Britânica, www.britcham.com.br. Antes de passar a palavra para Fábio Caldas, eu gostaria de agradecer aos associados mantenedores da Britcham, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide da abertura, aos responsáveis pela realização desse webinar, que são Fábio Caldas e Renato Cordeiro, presidente e vice-presidente do Comitê da Energia Elétrica e Renováveis, Bianca Antacli e Guilherme Leal, presidente e vice-presidente do Comitê do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Alan Lutfi, presidente do Comitê de Economia e Finanças, e Clarissa Rocha, vice-presidente da Britcham Rio de Janeiro. Também todo o time interno da Câmara Britânica pelo suporte necessário à organização deste evento e, obviamente, ao ilustre convidado Nelson Rocha, secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro. Nelson, muito obrigado por estar conosco hoje. Para dar andamento na abertura do webinar e apresentar nosso convidado, eu vou passar a palavra para Fábio Caldas, vice-presidente da Britcham Nacional e presidente do Comitê da Energia Elétrica e Renováveis. Desejo um excelente webinar a todos. Over to you, Fábio. Obrigado. Nicholas Burridge, eu não gosto, eu gosto de Nick, é Nick, né, Nick? Então, olha, bom dia a todos, bem-vindos aqui, muito obrigado pela presença no nosso webinar Bolsa de Ativos Sustentáveis no Rio de Janeiro, né, com o secretário Nelson Rocha, né, de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, a CEPLAG. Muito bem-vindo, secretário. Se quiser abrir já a câmera, fica à vontade para todos verem aí a sua face. Nós estávamos nos testes lá. Muito bem-vindo, prazer realmente. Desde que encontrei lá no Museu da Manhã, tem sido um prazer. Bom, aqui eu vou para as minhas... Eu sou o vice-presidente da Britcham Brasil e presidente do nosso PRC, que é o Power and Renewables Committee, Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Tá, eu sou também o sócio fundador, né, da minha empresa de consultoria, que é a LS Lightsaber, é focada em riscos não técnicos, reputação, assuntos corporativos e tudo. Vou agradecer ao Nick aí pela abertura, aos colegas dos comitês que ele já leu, né, que vocês viram também no cartaz de divulgação. Eu queria fazer, secretário e time todo aqui, o agradecimento a duas pessoas da equipe do CEPLAG, da Secretaria de Planejamento e Gestão, que são a Luciana Ackermann e o Octacílio Freire, né, que trabalharam muito para esse evento, e secretário, novamente, também pela sua presença aqui. Bom, eu vou falar aqui algumas coisas bem rapidamente sobre como vai ser o evento. Está sendo transmitido ao vivo aqui no Zoom, tá? E também no canal da Britcham no YouTube, não deixem de ir lá nesse canal da Britcham. O webinar vai ter exposição do tema pelo secretário, depois vai ter uma sessão de Q&As, né, de questions and answers, e no total vamos ter 90 minutos, ou seja, vai ter bastante tempo, que normalmente é 1 hora, mas é tão fascinante esse projeto. Eu já vi apresentações, já li, é tão fascinante que eu tenho certeza que vão ter muitas perguntas. De qualquer forma, não deixem de fazer perguntas, tá? Para aproveitar essa oportunidade, que é algo realmente fantástico que está sendo a ideia e o que está sendo implementado no Estado do Rio.
As perguntas só vão poder ser enviadas através da ferramenta de Q&A na parte de baixo que vocês veem do Zoom, né? Vocês veem que não está aberto o chat. E não vão ser consideradas perguntas do YouTube, pois essa interação é exclusiva para os que estão aqui no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito e pode ser feito através do link disponibilizado no chat do YouTube. Quando vocês perguntarem, por favor, pedimos a gentileza de mencionar o nome e empresa ou organização, pode não ser empresa, antes da pergunta para a gente identificar. Nós temos um processo aqui de curadoria de perguntas e, se houver, né, aí muitas perguntas, a gente já pede desculpa. Por favor, não restrinja por causa disso. A gente já pede desculpa se não der para responder alguma. Então, vou apresentar o secretário Nelson Rocha. Muito brevemente, aqui é formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, professor universitário profissional que tem conciliado nas últimas 4 décadas o trabalho na iniciativa privada com atividades na esfera pública. Em 1995, integrou a equipe que concebeu a modelagem e a implementação do Programa de Reforma do Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável também pelo pioneiro Programa de Desestatização do Estado. Esteve à frente da Secretaria de Estado de Fazenda em 2002 e regressou à pasta em maio de 2001, com uma gestão que eu acompanhei e sei que foi brilhante. Em abril de 2022, torna-se secretário de Estado de Planejamento e Gestão e tem entre suas prioridades a elaboração de metas de desenvolvimento, né, para o governo fluminense. Nelson Rocha também é um dos responsáveis pelo Economia Verde Nova Fronteira, projeto acalentado há 10 anos, com o sonho de transformar o Rio de Janeiro em um hub mundial para a negociação de ativos sustentáveis. Como nós falamos aqui agora, secretário, the floor is yours. O palco é seu, você tem a palavra agora. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar o Nicolas Onick, como o Fábio disse aqui, Bird, presidente da Bridgecham, o Fábio, né, também, que é presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, e o Renato Cordeiro, vice-presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. É um prazer estar aqui, obviamente que falando para a comunidade britânica aqui no país e as empresas, particularmente, também os demais que nos ouvem, seja no próprio webinar, seja pelo YouTube, eu não poderia fazer uma referência especial, e falando de bolsa de ativos sustentáveis, né, de meio ambiente, particularmente, falando de sustentabilidade, que não, já de início, me colocasse junto ao povo inglês, né, e ao povo brasileiro, obviamente, pela recente tragédia do jornalista inglês Don Phillips e o indigenista Bruno Araújo, né? Todos nós tenho a certeza que o Brasil sente muito por essas perdas, e particularmente aqueles que lidam no dia a dia com a questão ambiental, muito mais ainda, porque pessoas que defendiam a floresta, então queremos nos irmanar com todo o povo inglês para desejar, enfim, passar os nossos sentimentos aqui. Enfim, eu vou fazer uma apresentação, né? Já vou logo para o início da apresentação, porque aí, ao longo do tempo, a gente vai discorrendo, mas é como você disse, Fábio, é uma oportunidade que o Rio de Janeiro tem para resgatar o mercado financeiro, mas com foco em sustentabilidade. Não existe nada mais adequado do que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio, com esse propósito. Eu queria, se você me permitisse 2 minutos, eu não poderia também deixar de registrar aqui meu contentamento e a minha satisfação, que não é só minha, de todo o povo do estado do Rio, mas particularmente do governador Cláudio Castro,
que nós que lutamos tanto para o ingresso no regime de recuperação fiscal, ontem foi assinado, né? Foi uma luta, porque era um modelo diferenciado, conseguimos implementá-lo, e o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional acabaram compreendendo, tinha apenas um probleminha ali, e eu que participei da discussão, da elaboração desse projeto, estou muito feliz, e eu acho que é um momento de mudança da economia do nosso Estado. Então, de verdade, muitas pessoas às vezes não têm essa dimensão, mas é muito, muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, para a recuperação das suas finanças públicas, e não existe recuperação econômica se não tivermos as finanças públicas adequadas. Então, eu queria fazer esse registro, que eu acho que é importante para todos nós. Vamos entrar aí na apresentação. Acho que essa mesmo, eu achei. Baixei essa, até eu achei. Vocês estão vendo? Sim, secretário, está perfeito. Bom, enfim, então, como eu tinha dito antes, né, o objetivo... Pode passar. Pode passar. Não está passando aqui. Então, o objetivo desse projeto é a implantação de uma bolsa de ativos sustentáveis, com base para a projeção e transformação do Rio de Janeiro num centro internacional de sustentabilidade. Então, isso, de alguma forma, tem um resgate do mercado financeiro para o Rio de Janeiro. Na década de 80, o Rio de Janeiro foi o grande centro financeiro do país, acabou perdendo esse espaço para São Paulo, mas, independentemente de onde está, o Rio de Janeiro, como um grande protagonista e uma cidade que representa muito bem o país no exterior, né, acaba sendo uma imagem do próprio país no exterior, ela tem uma importância fundamental, e o mercado financeiro que a gente quer resgatar não tem a ver com o que já hoje existe em São Paulo, né? A Bolsa de São Paulo ela atuará normalmente, e aqui a gente tem um foco em ativos sustentáveis, para ter uma bolsa exclusivamente com foco em sustentabilidade. Pode passar. Isso aí tem um sumário do que nós vamos falar aí ao longo da apresentação, né? Quais são os objetivos, as oportunidades que hoje são oferecidas, né? Esse novo mercado, essa nova economia que, como falávamos um pouco antes, ela não é uma economia, não é uma mudança de paradigmas que apenas afeta o Brasil, o Rio de Janeiro, mas ela está presente no mundo todo, né? Vamos falar das estratégias, as vantagens de se ter uma bolsa para o modelo hoje de negociação, ainda que incipiente, existe, as etapas desse processo, o modelo que foi concebido, a operacionalização, né? Quais são as partes interessadas e o porquê, como se dará essa implantação e quais são os resultados esperados. Então, quando a gente fala de mercado ambiental, de mercado de ativos sustentáveis, vem sempre à mente o que está hoje em voga, que é a questão do crédito de carbono. Obviamente que é o principal mercado que está mais em vias de acontecer, seja por conta da oportunidade que surgiu ao longo do tempo, né? Se nós formos resgatar todo o processo, desde o protocolo de Quioto, a Rio 92, enfim. Então, a ideia é que o Rio de Janeiro, que o Brasil possa ser o hub de negociação. E por que isso? Porque o Rio de Janeiro pode ser, e o Brasil devem ser os grandes protagonistas nesse novo mercado. Porque existe uma característica própria, e se nós vemos um mapa mundial
de estoque de CO2 no mundo, né, o Brasil ele aparece como o principal player desse mercado. Hoje estima-se que nós estamos com um mercado em torno, com estoque em torno de 30% a 40% do estoque de carbono do mundo. Então, era natural que o Brasil estivesse nesse processo. Então, por isso a importância. E por que o Rio de Janeiro? Por vários motivos, né? O Rio de Janeiro ele sediou a Rio 92, há 30 anos atrás. Então, tem já uma característica, porque foi o grande centro financeiro do país, é um símbolo do Brasil para o exterior, tem a maior floresta urbana do planeta. Então, todas essas características acabam atraindo. E ainda temos a grande vantagem, né, que também é o momento oportuno para tudo isso, que foi a concessão, né, que foi feita da SEDAI, o que proporcionará a despoluição da Baía de Guanabara, uma vez que o concessionário que assumiu, ele tem contratualmente a obrigação de investir 2,7 bilhões de reais na Baía de Guanabara para despoluí-la. Então, além de tudo isso, ainda tem a própria beleza natural do Rio de Janeiro, que faz com que a gente tenha a característica própria para ser o grande centro brasileiro e o grande centro mundial de negociação de ativos sustentáveis, mais do que só a negociação de ativos sustentáveis. A gente fala de crédito de carbono, mas existem outros, né? A questão da biodiversidade, economia circular, que todos fazem parte lá do conjunto de ODS que a ONU estabeleceu, que temos obrigação até 2030. Além disso, a gente também quer, num segundo momento, eu vou falar isso ao longo da apresentação, a atração dos grandes fundos internacionais hoje com investimentos em empresas sustentáveis. Então, quando a gente fala aí das oportunidades, a gente sempre tem que lembrar... Opa, passou. Não, vai para o próximo. Esse é. As oportunidades, na verdade, elas estão entrelaçadas, né? E elas acontecem num momento próprio em função da necessidade mundial de descarbonização, a necessidade que temos de redução das emissões até 2030, pelo Acordo de Paris, em 2015, o artigo 6º já estabelecia. Isso acabou sendo reforçado com a COP26, em que vários países, especialmente a Inglaterra e países europeus, assinaram esse compromisso, né, que é o compromisso de redução de 1,5 graus até 2030. E quando a gente fala de descarbonização, dos 17 ODS, nós selecionamos 10 que já têm a ver com a questão da descarbonização, seja por conta da questão de saneamento, seja por conta da agricultura sustentável, o fornecimento de água, né? A indústria, a inovação da indústria descarbonizada também, a busca de estar, nesse momento, buscando a neutralidade de carbono. Então, tudo isso acabou sendo o grande momento. Acho que essa discussão já vem há mais de 30 anos, de como nós precisamos diminuir a temperatura da Terra, e isso só é possível com a redução de emissões, e, ao mesmo tempo, isso acabou culminando com a COP26 lá em Glasgow, para você poder fazer as compensações internacionais. E, como eu dizia antes, como nós temos um estoque de 30% a 40% do carbono mundial, obviamente que o Brasil passa a ser o grande protagonista, né? E tem um potencial suficiente para ajudar os demais países a suprir as soluções das demandas de redução da emissão de carbono. Vamos passar.
Então, na realidade, um projeto ele está dividido em 2 fases, mas colocando aí a primeira fase do projeto como um todo, que é promover a instalação de uma plataforma /bolsa, porque, na realidade, começa como uma plataforma e depois acaba se transformando numa bolsa, para que a gente possa promover a infraestrutura de negociação, né, que tenha as operações de negociação de ativos sustentáveis. E a gente não fala só de crédito de carbono. Tem o crédito de carbono, obviamente, que é o que está mais aí em pauta para poder negociar, por conta dessa necessidade, tudo que foi assinado, mas tem a própria economia circular, e hoje nós já temos mecanismos de transformação dessa economia circular em ativos digitais, e da biodiversidade. Eu, particularmente, achava até que era sempre muito difícil que nós tivéssemos como mensurar a biodiversidade, e ainda tem muitos desafios, mas já tem muitas ações que permitem que a gente tenha a capacidade de identificar, de mensurar e de transformar essa biodiversidade também em ativos digitais. E a gente acredita que será o que poderá dar um volume muito mais significativo de recursos. Quando eu falo, não falo só do Brasil, falo para o mundo inteiro, mas, obviamente, que a biodiversidade brasileira ela é muito rica e, consequentemente, a gente tem uma possibilidade muito grande. Quando nós falamos aí do mercado de carbono, só que para que todos tenham uma ideia do volume hoje que isso representa, estima-se que o mercado de carbono só no Brasil, apenas no Brasil, quando, obviamente, o mercado já estiver maduro, deve ter movimentação em torno de 100 bilhões de dólares ano. Então, estamos falando de um valor significativo, e essa nova economia vai proporcionar um movimento dessa ordem que ajudará muito, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil. Então, qual é a vantagem de se ter uma bolsa ao invés de ter negociações bilaterais, né? A primeira coisa que a gente vê nesse processo é a desfragmentação, ou seja, esse mercado hoje de negociação de crédito de carbono ainda é um mercado muito pequeno, ele está começando a crescer, mas ele é muito fragmentado. Então, isso acaba não trazendo consigo transparência, padronização, quer dizer, não existem modelos próprios, então, eventualmente, contratos são feitos de forma diferente. Isso acaba trazendo uma insegurança jurídica, né? E, obviamente, quando você tem mercados soltos, você acaba não identificando, por exemplo, eu posso, porque tem 2 tipos de mercado, só para a gente identificar, o mercado regulado e o mercado voluntário. Mesmo no mercado voluntário, você pode ter, porque no mercado regulado você tem obrigação, normalmente, você tem um sistema para apurar e ver o que está sendo registrado, né? Nós vamos falar mais na frente um pouco sobre o decreto do governo federal que estabeleceu um sistema para isso, ainda falta regulamentar, mas já tem um primeiro passo dado. Mas o mercado voluntário, mesmo esse, eventualmente, se você não tem isso consolidado, se você não tem isso centralizado e padronizado, se você tem uma fragmentação desse mercado, o que ocorre? Isso gera uma insegurança. Por quê? Porque você, eventualmente, está comprando um estoque de uma quantidade, um certo número de toneladas de CO2, e essas toneladas elas podem estar sendo vendidas novamente para outra pessoa e sem que você tenha a garantia que ali está. Então, a bolsa, uma plataforma, ele acaba trazendo consigo essa segurança também, além da segurança da garantia, da liquidação e a própria supervisão. Isso tudo sem levar em consideração ainda a questão da representatividade, né, de uma bolsa para isso. Então, obviamente que esse é um processo, né,
o mercado ele acaba seguindo um processo natural. Como é um mercado novo, ele começa com o mercado de acesso, vou falar um pouquinho na frente, e depois, em função da complexidade das operações que possam existir, nós teríamos a Bolsa de negociação de ativos sustentáveis, né? Essa representatividade ela traz consigo a institucionalidade para que você possa negociar com mais segurança. Bom, o que já foi feito nessa direção, né? O projeto ele nasceu de uma lógica e das oportunidades que estavam postas, né? Como eu disse, seja do ponto de vista internacional, as oportunidades por conta do Acordo de Paris, da reunião da COP26 em Glasgow, seja do ponto de vista nacional, né? Pelo fato do Brasil ter essa oportunidade de ter esses ativos ambientais todos. E quando eu voltei para a administração pública, no início do ano que vem, nós começamos as conversas com o mercado para entender se fazia sentido o que nós estamos buscando, e fizemos um contato com a Nasdaq, né? Esse processo levou 8 meses de negociação com eles, e nós assinamos no dia 8 de março um memorando de entendimento, né? Para que a gente pudesse implantar aqui no Rio de Janeiro essa bolsa. E essa bolsa ela foi, enfim, a bolsa, uma plataforma inicialmente, uma bolsa na sequência, e isso com a participação da Nasdaq e da GEAP, que é uma parceira da Nasdaq, que trata exatamente do que traz segurança para o processo como um todo, que é a tokenização. E o que é a tokenização? Tokenização é a transformação desses ativos em ativos digitais, né? E além dos dois que participaram, que assinaram esse protocolo, lá na Nasdaq, em março, o governador esteve lá presente para assinatura, um momento bastante importante para o Rio de Janeiro. Temos ainda a Universidade da Califórnia, que está participando conosco também, né, que tem um dos principais professores lá, que hoje é uma das pessoas mais conceituadas, que é o Alex, que conhece tudo sobre ativos digitais e dá palestras do mundo inteiro sobre esse material, e que está participando do projeto também junto com a GEAP e a Nasdaq. Então, essa primeira fase do memorando, que eram 90 dias, ela terminou agora no início de junho. Nós entregamos o relatório do Rio de Janeiro. Esse relatório, por essas coincidências da vida, foi entregue no dia 3 de junho, dia em que se comemorava o início da abertura da Rio 92. Eram 30 anos da Rio 92. Eu que não acredito em coincidências, esse é um bom sinal de que nós estamos no caminho certo. Aconteceu exatamente no dia, então eu fiquei também super empolgado, porque eu falei assim, sem a gente pensar, acabou acontecendo, o que mostra que os deuses também estão a nosso favor para que a gente possa implementar a bolsa aqui. Então, esse processo agora está com a Nasdaq e com a GEAP. Eles estão em fase final, porque eles estão vendo a viabilidade. A gente está imaginando que nos próximos dias eles estejam dando uma resposta. Acreditamos que será uma resposta positiva, né, para que a gente possa, aí no segundo semestre, já estar implantando aqui no Rio de Janeiro a plataforma. É bom falar um pouco para vocês também sobre a Nasdaq, que ela já opera esse tipo de plataforma
na Suécia e na Finlândia. A Nasdaq Technology, inclusive, ela tem sede na Suécia e não nos Estados Unidos, né? Quem controla é a Nasdaq americana, mas ela tem sede na Suécia. A nossa equipe aqui, o pessoal com todo o conhecimento de Bolsa de Valores, né? O Marcelo Salgado, que foi diretor da Bolsa do Rio, acompanhou isso de perto, negociando, ele até brinca dizendo que basta só traduzir, não é bem isso, ele fala isso brincando, mas obviamente que a gente tem alguns ajustes a serem feitos, mas ela começaria aqui com a plataforma, no segundo momento com a Bolsa. Então, eles já operam isso lá fora, né? Então, a ideia é que seja uma plataforma exclusivamente privada, o Estado não entra com isso, o Estado é apenas o fomentador e a Nasdaq e a GEAP que serão as operadoras. Eles constituíram uma empresa nos Estados Unidos e vão constituir a filial aqui no Brasil, à medida que eles, aqui no Rio de Janeiro, à medida que eles tenham esse projeto já dado ok do ponto de vista da análise de viabilidade econômica e financeira. A segunda fase é a implantação da Bolsa, que seria no segundo semestre aqui. Quando eu falei das duas fases lá atrás, não se referia a essas duas fases que eu estou apresentando agora. Essas duas fases ainda são da primeira fase. A segunda fase que eu me referia seria a atração de fundos de investimento à medida que o Brasil consolide essa imagem, que o Rio de Janeiro se torne a referência no mundo para negociações de ativos sustentáveis. Estamos trabalhando isso não apenas dentro do governo, mas com a sociedade civil organizada, né, com meios de comunicação. E, à medida que o Brasil se torne essa referência, seria uma segunda fase para atrair os fundos de investimentos internacionais com foco, que só investem em empresas sustentáveis. Para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos falando de um movimento no mundo hoje de em torno de 57 trilhões de dólares. E a nossa ideia é atrair uma parte disso. Eu sempre digo que nossa meta é atrair 5%. Se atrairmos 5%, já teríamos dobrado não apenas o PIB do Estado do Rio de Janeiro, mas mais do que dobrado o PIB do país. Então, falando aí do modelo, essa bolsa ela tem um suporte de uma câmara de compensação e uma custódia central, que dá mais segurança para os investidores, e estaria segmentado em dois tipos de mercado. Mercado de acesso, que é para operações mais simples, né? E aí se utilizaria a plataforma, então os ativos são transformados são tokenizados, isso fica registrado em blockchain, né? Como hoje nós temos as criptomoedas também, isso fica registrado em blockchain e é negociado, então você tem uma segurança de que não haverá dupla venda, por exemplo, de um ativo ambiental. E o mercado principal, que a gente chama assim, mas são das operações mais complexas, porque podem ter derivativos desse mercado, ou seja, à medida que as operações se tornem mais interessantes e como você tem metas a cumprir, com certeza você terá derivativos a partir desse processo. Então, essas operações elas seriam realizadas na Bolsa com toda a estrutura, como nós falamos, de clearing, né, de custódia, enfim. E isso vem bem a calhar, até porque, com a possibilidade de compensações internacionais, esse mercado funcionaria como se fosse uma ADR, possibilitando, e a liquidação seria aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e como o Rio hoje tem uma facilidade no fluxo de capitais com o exterior, isso teria uma facilidade maior de nós atrairmos, e que as principais demandas hoje ocorrem exatamente do exterior, do estrangeiro, e o Brasil ele é um grande
o principal player mundial com os ativos. Isso facilita também todo o processo, porque a gente tem a oferta e a demanda, na sua grande maioria, está fora. Isso significa que não terá um mercado interno? Não, existirá, obviamente, um mercado interno também. Bom, como eu disse antes, a operacionalização é iniciativa privada, cabe ao Estado apenas o papel de fomentador, porque todo o mercado, a gente está falando de um mercado novo, né? E esse mercado, obviamente, ele demanda sempre que o Estado seja o grande incentivador. Então, o que o Estado entra nesse processo? Né? Como ele atua? Primeiro, ajudando na remoção das barreiras regulatórias. Nós temos feito reuniões com a CVM, Banco Central, próprio BNDES, embora a questão regulatória não seja do BNDES, mas especialmente CVM e Banco Central. Semana passada, eu, inclusive, falei sobre a Bolsa também, para a CVM e para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, a gente tem trabalhado nessa direção. Apesar de não ser considerado valor mobiliário, hoje a IOSCO, que é o regulador das comissões de valores imobiliários, né, das SECs da vida, já está estudando, e a própria lei que instituiu o Programa Nacional de Mudança Climática já estipulava, se não me falha a memória, no artigo 11, de que nós teremos a negociação através de bolsa. Então, ainda que não seja valor imobiliário, já que o decreto definiu como ativo financeiro, a gente acredita que esse é o melhor caminho mesmo, mas a CVM deve ter um papel importante aí na regulação desse mercado. A conscientização e divulgação, isso é muito importante, porque quando nós falamos de divulgação e conscientização da sociedade para a questão ambiental, quando eu sempre brinco dizendo que as pessoas só têm a conscientização quando toca na parte mais delicada do corpo, que é o bolso. Então, à medida que eles têm dificuldades, ou seja, o que podem fazer dinheiro com esses ativos ambientais, acaba gerando uma conscientização maior. Disponibilização dos ativos ambientais do Estado na plataforma, isso é uma obrigação que nós já assumimos com eles, e a criação de políticas tributárias e políticas ambientais para a sustentabilidade. Para dar um exemplo para vocês, IPVA de carros, quem tiver um carro menos poluente vai ganhar desconto, e esse desconto não será dado em dinheiro ou de dedução do valor que ele tem a pagar. Ele paga o valor cheio e ganha créditos de carbono para que isso possa ser utilizado. E esse crédito de carbono, porque às vezes a pessoa ganhou R$100, vai negociar R$100 numa bolsa, numa plataforma, pode ser pouco, mas existem hoje já mecanismos de transformação desse recurso para, eventualmente, você vai tomar um café na esquina e vai pagar o seu café com crédito de carbono, porque isso vira num sistema um recurso para você que poderá ser utilizado, e ele faz o câmbio, essas máquinas de pagamento, esses sistemas de pagamento, faz a transformação na mesma hora, e os grandes fundos é que vão estar operando. A outra coisa também de conscientização é que as empresas, à medida que a gente tem operações mais complexas, uma empresa quer fazer a descarbonização da sua atividade e ela não tem recursos. O BNDES pode funcionar muito bem, as instituições financeiras, mas eu cito o BNDES, que tem uma característica própria para isso, financiando esse processo, e os recebíveis futuros dessa operação, que vão se transformar em créditos de carbono, poderão ser as garantias, estarão, obviamente, em custódia na bolsa que nós falamos aqui. Então, tem toda uma atração, e o Estado, como regulador, ele pode fazer muito esse papel, né?
e a outra coisa é a busca de parcerias para a expansão da oferta desses ativos. E aí, a gente falando de iniciativa privada, que é um pouco do que estamos fazendo hoje aqui com a Câmara de Comércio Britânica, com as empresas, né? Inclusive empresas inglesas que, quando eu estava na Fazenda, quando eu falava do projeto ainda, a gente não tinha assinado, o Rafael está aqui comigo, também faz parte da equipe, nós apresentávamos, falávamos de uma maneira geral, e muitas empresas, especialmente do setor de óleo e gás, sempre se interessavam porque são empresas que serão afetadas aí e precisam ter isso preparado, né? Outras unidades da federação, e aqui só para citar, hoje eu apresentei isso para os 27 estados numa reunião no Confaz, enquanto eu estava lá secretário de Fazenda, saí há pouco tempo. Opa! Então, nós apresentamos para as outras unidades da federação e já tem 7 estados que assinaram a carta de intenção de negociar os seus ativos ambientais aqui no Rio de Janeiro. Só para citar alguns, né? Paraná, Espírito Santo aqui do lado, Minas, enfim. E as prefeituras da mesma forma, né? Nós temos conversei com as prefeituras do sul do estado, que se mostraram interessadas, já tem algumas cartas assinadas também. E as próprias empresas também têm mostrado a intenção de negociação aqui na Bolsa, que a gente denominou de Bolsa do Rio, mas efetivamente não é Bolsa do Rio, porque a Bolsa do Rio ela foi comprada pela B3, então o termo não é adequado, mas a Bolsa que será instalada aqui no Rio de Janeiro. Então, as partes interessadas, obviamente, o governo federal, para o cumprimento de metas nacionais de redução, e o governo federal, né, que recentemente editou o decreto regulamentando, ele tem um papel importante, as autoridades regulatórias, porque é um mercado que se inicia e precisa ter segurança jurídica para que os stakeholders desse processo e os players que vão estar atuando possam ter garantias, né? Empreendedores ambientais, obtenção de recursos para o seu empreendimento, foi o que eu falei há pouco do BNDES, acho que temos uma grande oportunidade aí, e aí é que mostra-se mais interessante do que qualquer coisa, porque nós estamos fazendo desse mercado, que é um recurso novo para a administração pública, para a iniciativa privada, são recursos que não existiam de uma nova economia em que o Brasil será o grande protagonista. Então, aliado a isso, é possível que nós tenhamos um novo ambiente, né? As pessoas possam melhorar as condições de vida da humanidade com projetos de descarbonização. Então, não há apenas uma questão financeira, é uma questão também de transformar a vida das pessoas. A empresas e indivíduos, de uma maneira geral, como eu citei aqui, a pessoa ganha ali uma das nossas políticas, que é a questão de IPVA, mas posso adiantar uma outra aqui, que é a nota fiscal ecológica, que será nota fiscal, cada pessoa recebe a nota fiscal, ali tem uma parte de ICMS, essa parte do ICMS, ele poderá transformar, nós estamos definindo qual é o percentual, e nós daremos em crédito para as pessoas. E esse crédito, ela vai colocar dentro de um sistema, será em crédito de carbono também. Então, vejam que isso afetará a população de uma maneira geral, o que permite a conscientização ambiental para todos, né? As instituições financeiras, obviamente, o fortalecimento do sistema de distribuição, à medida que o mercado vá crescendo, né? Provendo, inclusive, a capilaridade e garantias, financiamento, entre outras coisas. E os investidores com incremento da demanda em atendimento aos próprios compromissos de redução de emissões. Então, a implantação, ela tem a introdução do mercado de acesso, seria agora no segundo semestre, né?
e o Estado vai colocar os seus ativos em leilões de venda que serão efetuados na própria plataforma. Inicialmente começa com o mercado voluntário, mas a ideia é que se transforme no mercado regulado ao longo do tempo, ou pelo menos o encaminhamento, a exemplo do que está acontecendo na Europa também. Tem-se uma discussão ainda com o mercado comum europeu por questão de não aceitar, por exemplo, ativos já existentes, como a floresta já existente, que não seria aceito para negociação no mercado comum europeu, à medida que eles entendem que só pode fazer aquilo que fosse redução de emissão. Então, não estaria nesse primeiro momento, mas ainda assim seria difícil de você reduzir 1,5 graus Celsius até 2030. Então, eu acho que é uma acomodação do mercado, o mercado vai acabar confluindo para um mesmo objetivo, porque senão tem algumas pessoas que acabam dizendo, não, então vamos desmatar tudo para poder replantar, porque aí tem valor. Não é isso, não é esse o objetivo. Então, acho que vai acabar se confluindo aí mercados, tanto voluntário quanto o regulado, para um objetivo comum. Então, nós teríamos leilões de venda nesse primeiro momento, obviamente que aqui no caso brasileiro teria que ser no voluntário, até porque o mercado regulado ainda não está definitivamente regulamentado no Brasil. A constituição da Bolsa tem a previsão lá na lei, no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, já tinha, como eu falei, acho que é o artigo 11, se não me falha a memória, e a organização da Câmara de Compensação e de Custódia, já para a segunda fase, e aí com a constituição da Bolsa e a introdução no mercado principal. O decreto 11.075, agora de maio, que o governo federal implementou, tem algumas críticas de que deveria ter sido por lei, tem o projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional, que é o 582, que, enfim, depende de aprovação, poderia ser através de lá, mas já foi um primeiro passo, né? Ainda que se tenha essa discussão, é claro que uma lei daria muito mais segurança jurídica, mas a gente já tem algumas coisas importantes ali, uma introdução como a definição de ativos financeiros. Acho que já está acabando o meu tempo, eu vou correr aqui, e a introdução ao mercado principal. Por fim, quais são os resultados que nós esperamos? A dinamização da economia do Estado e do Brasil, a revitalização do setor financeiro no Rio de Janeiro, com foco em sustentabilidade, novas oportunidades de negócio, que se estabelece uma cadeia de novos negócios, né, no processo dessa nova economia, e integrado às cadeias globais de sustentabilidade, porque, quando falamos de sustentabilidade, não há como não falar de um sistema e de um processo global. A viabilização do financiamento para a descarbonização da economia, porque a introdução dessa plataforma, dessa bolsa, dessa nova economia, ela permitirá, como eu falei aqui, a gente ter um avanço do ponto de vista ambiental e, por fim, o resgate do protagonismo do Brasil no cenário internacional e do Rio de Janeiro também, do ponto de vista de sustentabilidade. É claro que o Rio precisa, não basta apenas fazer um processo de que a gente tenha a venda de ativos sustentáveis, mas é preciso também ter ações, o que vem sendo feito aqui no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro assinou com o BNDES um aporte de 200 milhões do governo do Estado e 200 milhões do BNDES para reflorestamento. Nós temos hoje um compromisso assinado na COP26. Hoje, 31% do nosso território é de mata nativa atlântica e o nosso compromisso é de chegar a 40%, então, até 2030. Então, estamos buscando ampliar esse horizonte. Queria agradecer aí as parcerias das secretarias, porque ainda que seja um projeto desenvolvido aqui, inicialmente foi desenvolvido na Secretaria de Fazenda, e com a minha vida aqui para Planejamento e Gestão,
está no planejamento de gestão, a Secretaria de Agricultura, a de Ambiente e Sustentabilidade fundamental, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a própria Secretaria de Fazenda. Muito obrigado, queria agradecer a todos e me coloco aqui à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, secretário Nelson Rocha. Realmente é o que eu chamo de um projeto fechadinho, sabe? Porque você, na sua apresentação, eu tinha aqui várias perguntas, e tem outras perguntas aqui, já abordou aspectos, sabe, das perguntas. Mas eu vou... me chamou muito a atenção os 100 bi, lógico, né? Os 100 bi e aqueles 5% dos 57 tri global também, do fluxo. Muito, muito impressionante. E o 3 de junho, né, dos 30 anos da Rio 92. E esse direcionamento de operacionalização inteiramente a cargo da iniciativa privada e o Estado atuando como facilitador, como fomentador, eu acho que nós estamos assim numa direção muito boa no benchmark internacional. Bom, secretário, eu vou iniciar aqui, já temos várias perguntas. Tá? A primeira é do nosso head, presidente do Comitê de Óleo e Gás da Britian, senhor Carlos Peixoto. Primeiro ele agradece, né, a iniciativa, a apresentação, achou muito boa, muito clara. E a pergunta é: quais os principais entraves mais específicos, que foi falado na apresentação, mas algo mais específico, talvez ranqueando, os principais entraves que o senhor e sua equipe veem para a efetiva implementação da Bolsa de Ativos Sustentáveis e as ações de mitigação desses riscos que são visualizados hoje. Câmbio. Existem diversos entraves quando se trata de um mercado novo, obviamente, que buscar a demanda. Existe, obviamente, como eu citei aqui, a questão do próprio da aceitação de ativos, porque nós estamos falando, no primeiro momento, apenas de ativos. E o que nós fizemos, o Rio de Janeiro já tem um inventário florestal. Então, quando a gente fala de mata de floresta em pé, hoje não será aceito em alguns mercados internacionais. É um processo de regulação, nós ainda temos alguns avanços. Então, é um mercado que vai começar pequeno, com projetos sendo discutidos e sendo comercializados nessa plataforma, ainda projetos pequenos, para depois a coisa se crescer. Mas o grande entrave que eu vejo é como essa relação do Brasil com o mercado internacional, essa inserção, falava outro dia para o subsecretário, não, secretário, não me lembro agora o cargo exatamente dele, que ele que trata das negociações com o mercado internacional, da necessidade de nós estabelecermos um franco e amplo debate sob pena do planeta como um todo perder. É necessário que exista, por parte das autoridades e dos países que têm demanda, que compreendam que a floresta em pé também tem valor, não é apenas, mas não tem redução de emissão. Mas se elas não existissem, nós teríamos essa necessidade maior ainda. Então, esse é um primeiro debate, eu acho que está no plano internacional, que nós precisamos fazer e ter a compreensão do outro lado. Aqui, internamente, o que eu vejo como um grande entrave, mas nós temos ultrapassado, é a regulamentação, né? Veja que a lei que estabeleceu o Plano Nacional de Mudanças Climáticas é de 2009, e nós tivemos agora, em 2022, o decreto. É claro que o mundo mudou muito de lá para cá, com uma necessidade maior, e por isso eu digo que o momento é ideal para que essa discussão esteja posta e que esse mercado floresça. Então, um dos pontos foi lá o Acordo de Paris, em 2015, e a COP26, agora, no final, em dezembro de 2021. Então, como o mercado vem mudando, eu acho que a regulamentação vai se tornar mais presente. O que a gente tem experimentado, ao mesmo tempo, quando eu falo que vejo isso como uma dificuldade, eu vejo o mercado
as empresas muito mais atuantes e com uma necessidade de demanda muito maior, porque elas já estão antevendo o problema que se originará daqui a 5, 10 anos. Então, por conta disso, acaba forçando o próprio poder público a tomar atitudes. Então, eu vejo isso com uma velocidade maior e o Brasil retomar o protagonismo como o grande protagonista nessa nova economia, e especialmente como o grande centro de biodiversidade, enfim, e de estoque de CO2 do mundo. Muito obrigado, secretário. A própria realidade do clima, né, vai botar pressão sobre os sistemas de governança e regulatórios em nível global, né? Eu vou passar aqui agora para o Renato Cordeiro, que é o nosso vice-presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, e depois o Alan Luft, que é o nosso presidente do Comitê de Economia e Finanças, vai também fazer outro. Renato, com você. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Secretário, parabéns pela apresentação. O tema fascinante e todas as iniciativas que visam revitalizar o setor financeiro do Rio são muito louváveis. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa de sua equipe, do governo do Estado, por esse trabalho. Eu queria fazer duas perguntas, digamos assim, desafiadoras, né? A primeira, pelo que eu entendi, a Nasdaq vai ser o investidor, né, desse projeto. E é um projeto de caráter nacional, né? Não é uma bolsa do Rio de Janeiro, mas ela vai negociar ativos no Brasil e ativos internacionais. Então, minha primeira pergunta é a questão das barreiras que foram colocadas agora, como a questão regulatória, e depois todas as autorizações de CVM, todos esses órgãos, elas demoram muito tempo, né? Então, minha primeira pergunta essa estimativa que o senhor deu de implantação no segundo semestre não seria muito otimista, em virtude de tantas questões a serem definidas, né, nos próximos etapas, né, do processo? E a minha segunda pergunta é o seguinte: a gente sabe que a B3 ela já está credenciada para negociar aquelas CBIOs, que são aqueles certificados do programa do RenovaBio. Então, de certa forma, a B3 já está entrando nessa área também de negociação de ativos, também nessa área de sustentabilidade. Esse lugar, já, de certa forma, já não estaria sendo ocupado pela B3? Como é que você vê essa atuação da Bolsa, já tendo uma Bolsa brasileira, de certa forma, atuando nesse segmento? Obrigado. Bom, respondendo as duas aí, obrigado, Renato. Respondendo as duas, ele já tem uma solução. Eu não posso aqui, por uma questão de confidencialidade, eu não posso dizer como é que eles estão resolvendo essa questão, mas eles já estão com isso encaminhado e o objetivo deles é abrir no segundo semestre. E mesmo que fosse, poderia ser, porque como você vai começar com o mercado de acesso, não necessariamente você precisa ter a bolsa, pode abrir a bolsa depois, mas ele já tem uma solução também, e aí volto a insistir por uma questão de confidencialidade, eu não posso avançar um pouco mais, mas ele já tem essa solução. Com relação à B3, a B3 é muito específico, né? O mercado de CBIOs, que é para a questão dos combustíveis, e que a B3 pode operar também, nada impede, mas o que nós estamos fazendo é trazer para o Rio de Janeiro para se tornar o Rio, resgatar o mercado financeiro, tá? E, mais do que isso, a gente está falando de uma plataforma e de um processo global, né? Então, a nosso juízo, independentemente, porque é uma iniciativa privada, eles poderiam se instalar aqui independentemente do Estado. Cabe ao Estado apenas fomentar o processo. Então, mas eu vejo com muito bons olhos a Nasdaq, por ser uma bolsa de tecnologia, segundo, por ter amplitude global, né? Uma bolsa reconhecida no mundo todo. Inclusive, nas conversas que nós tivemos com eles, foram exatamente nessa direção, né? De que eles não eram uma bolsa regional, era uma bolsa global, e, portanto, como bolsa global, eles poderiam atuar, porque esse tipo de plataforma, você pode instalar no Rio, pode instalar em Nova York, e negociar os ativos do Brasil, nada impede. Mas o que nós conseguimos convencê-los é dizer o seguinte: vamos lá, o Brasil será o protagonista.
nessa nova economia. Não há condição de não ser, por conta de tudo que eu explanei aqui. O Rio de Janeiro, pela característica, acaba sendo a representação do Brasil fora, a referência, também, e pela sua história, né? Se a gente for retomar a história do Rio de Janeiro, o que foi feito, a floresta da Tijuca aqui, na verdade, foi plantada. Né? O Dom João VI, quando chegou, replantou. Tem uma história, tem uma integração e um DNA próprio ambiental. Então, isso já favorece o Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, a NASA podia fazer na Suécia, podia fazer em Nova York, podia fazer em qualquer lugar. Mas, se tratando de um processo global, que é o caso da sustentabilidade, da redução da emissão de CO2, não seria natural que fosse naquele que será o grande protagonista? E foi com esse sentimento que eles compreenderam que podiam, e eles, por ter essa personalidade também, a personalidade enquanto empresa, mas uma personalidade de um player global, eles entenderam que era próprio que eles pudessem instalar aqui. Então, eu não vejo antagonismo, eu acho que a B3 também pode operar, eu acho que quanto mais estiver operando, a B3, aliás, usa, né, a plataforma da Nasdaq, né, as operações, né, são com a plataforma da Nasdaq, inclusive as operações de bolsa natural. E nós não queremos competir com a B3, nosso objetivo, nós queremos o ativo sustentável. A B3 vai lá continuar com o seu mercado de capitais, a gente torce para que eles tenham muito sucesso, e a gente acredita, enfim, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, trouxe a Air Carbon, estava numa parceria com a Air Carbon, que é de Singapura, que também é uma boa, é só plataforma, não é bolsa. O que a gente vai ter aqui inicialmente vai ser a plataforma que se transforma em bolsa por conta da complexidade e pelo tamanho que a gente quer dar nesse processo, que é torná-lo global. E aí eu acho até mais apropriado que a gente também tenha uma bolsa global. Mas isso não impede da B3 estar funcionando. Eu acho que qualquer iniciativa que tenhamos nessa direção para que esses ativos ambientais brasileiros possam ser monetizados, eu acho que já vale a pena. A gente não tem nenhuma preferência por uma ou por outra, não. É só uma questão mesmo de oportunidade. Obrigado, Renato. Obrigado, secretário. Alan, com você. Obrigado, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer todos os presentes aqui, membros da Câmara, Fábio, Renato, Nicolas, e nosso convidado, o senhor secretário Nelson Rocha, que realmente eu achei fantástica essa liderança por parte dele, por parte do Rio de Janeiro, em criar uma bolsa de ativos sustentáveis. Eu, como participante do mercado financeiro, achei fantástica essa atuação deles, e, sobretudo, na verdade, pelo fato de ele ter mesmo mencionado que o DNA do Rio de Janeiro já possui esse DNA, né, de ser de lá fora, a gente realmente vê o Rio de Janeiro como a representatividade do Brasil, ainda mais nesse aspecto tão importante, que a gente fala de ESG, de ativos sustentáveis, então achei isso fantástico. Só que eu tenho algumas perguntas que elas são mais direcionadas no aspecto prático da Bolsa, né? Até como participante do mercado, vai ser uma característica das minhas perguntas. A primeira pergunta, senhor secretário, é muito em relação à custódia do ativo, né? Ou seja, os ativos eles são negociados, né? Para fazer um paralelo à B3, os ativos negociados em Bolsa na B3 antigamente eram custodiados na CETIP, agora eram custodiados, hoje são custodiados da própria B3, né? Antes era no BTC. Então, como é que esses ativos primeiro serão custodiados após serem negociados, né? Acho que essa é uma primeira pergunta.
Uma segunda pergunta, né, acho que até em paralelo disso, são os participantes do mercado, né, ou seja, os fundos normalmente, qualquer participante do mercado, ele opera via uma corretora, ou o banco tem sua própria corretora para operacionalizar esses ativos, né? Então, fazendo paralelo, voltando à B3, você tem a B3, que é a Câmara, né? O investidor ele vai lá e envia uma ordem através da corretora e a ordem depois é executada na Câmara. Então, é mais ou menos assim que acontece o fluxo. Como é que aconteceria esse fluxo nessa futura bolsa, senhor Nelson Rocha? Eu vou, na realidade, deixa eu aproveitar, te apresentar aqui, está comigo aqui, o Marcelo Salgado. Marcelo foi diretor aqui da Bolsa do Rio, né? Da B3 também, né? E eu brinco com ele, o Marcelo, ele vendeu as três, vendeu o BMF, vendeu a Bolsa do Rio, tudo para a B3, né? Eu falei assim, você não vai vender essa de novo, não. Brincadeiras à parte, o Marcelo pode te falar com mais propriedade técnica como o mercado vai funcionar e como seria a questão da operação, como você colocou aqui na custódia. Oi, satisfação. Bom, a primeira pergunta foi sobre a custódia, né? Sobre o depositário. Sim, como é que seria a custódia do ativo? A nossa ideia, nós vamos formar um depositário que vai ser, vamos dizer, o garantidor do token, tá? Então, como negociar os tokens, mas os tokens é uma representação digital, alguém tem que custodiar o ativo original para realmente certificar que aquele token tem um lastro real, tá? Então, dentro da estrutura, você tem a bolsa e a bolsa suportada, como foi mostrado na apresentação. Você vai ter a câmara de compensação, que vai fazer a garantia da financiação de operações, e juntamente um depositário também. Vai ser formada uma empresa para fazer isso. A outra pergunta era sobre os players, né? Era sobre os players. Então, dentro dessas duas fases do mercado, você tem a parte inicial da plataforma, vai ser um sistema P2P, né? Peer-to-peer. Então, não precisa de ter a corretora. O investidor vai poder operar diretamente. Os pequenos investidores vão poder operar diretamente. Agora, é um sistema mais simples de negociação. Por exemplo, você vai ter liquidação bruta em tempo real. Como funciona com muitas dessas exchanges hoje de criptomoedas, onde você tem que depositar o dinheiro ou já ter o ativo antes para poder negociar. Então, risco zero. Risco. E a garantia também de que você não teria uma dupla venda também, porque você tem o controle dos ativos que estão lá registrados. E também, voltando um pouquinho à apresentação, quer dizer, quando eu falei sobre a tradução das telas funcionando, na verdade é mais que isso. Nós vamos operar a plataforma que vai funcionar de maneira praticamente idêntica ao que ela funciona hoje na Suécia, nos países nórdicos. Então, quer dizer, que são um dos mercados mais exigentes em termos ambientais, a mesma plataforma que opera nos países nórdicos vai operar aqui. Então, nós podemos dizer que a nossa plataforma estará em estado da arte mundial. Tá? Então, isso é a parte do P2P, tá? Que é esse começo do mercado, onde você vai começar, então, num primeiro momento, pulverizar o holding, o investimento em crédito de carbono. Porque isso é um ativo novo, que hoje em dia ninguém sabe, não tem noção de preço, não tem nada. Então, como é que a gente quebra esse desconhecimento, dá essa familiaridade? Então, nós começamos com esse sistema P2P, ativos digitalizados, cujo lastro está certificado por um depositário associado ao sistema. Tá? E P2P. Agora, numa segunda fase, quando entrar, então, na Bolsa, é o que nós chamamos dos securities markets, que vão ser os mercados de bolsa tradicionais com derivativos, opções, futuros, swaps, termos, tá? Que vão possibilitar, que são as operações onde você vai, por exemplo, viabilizar o financiamento de novos projetos. Por exemplo, nós já discutimos uma operação com o próprio BNDES, porque o BNDES não poderia, por exemplo,
operacional, vender opções de venda, comprar opções de venda. Então, ou seja, quem na verdade, vender opções de venda, quem comprasse a opção de venda teria um direito de vender contra o BNDES, certo? Então, ele teria um recebível contra vendas. Ele pode pegar aquele fluxo de recebíveis que ele comprou na Bolsa e levar no sistema financeiro para garantir uma operação de financiamento para levantar recursos para desenvolver o seu projeto. Então, esses mercados derivativos eles são um pouco mais complexos, são liquidações de dívidas líquidas, net deferred settlement, onde você, então, vai precisar necessariamente de ter um intermediário financeiro, uma corretora que garanta as operações. Aí funciona exatamente igual às bolsas de commodities e bolsas de ações tradicionais no mundo inteiro. Eu queria falar um pouco dos ADR, do modelo, né, que é mais ou menos a ideia dos ADR, a gente vem pensando o seguinte, a partir da caracterização, quer dizer, o grande aspecto é que esse mercado é um mercado global, como o secretário falou, nós somos os grandes provedores de crédito para o mundo, né? E muito da demanda está nos países mais desenvolvidos, na Europa, que tem aquelas metas de admissão, aqueles mercados regulados com seus compromissos de redução. Nós poderíamos, por exemplo, muito bem certificar nossos ativos aqui no Brasil, né? Usa as grandes certificadoras internacionais, Gold Standard Overra, recebe o crédito nos registers lá fora e vender lá fora. Mas não, nós não queremos fazer isso. Nós queremos dizer o seguinte, olha aqui, eu certifiquei meus ativos, mercado internacional, meus ativos, meus créditos aqui estão à venda. Vocês querem, vem cá pegar no meu mercado. E aí, o que nós fizemos? A partir da caracterização dos créditos de carbono como ativos financeiros, eles passam a ser elegíveis aos investimentos em portfólio por parte dos estrangeiros. Assim como o pessoal hoje entra para comprar títulos de dívida, entra para comprar ações, eles poderiam vir aqui também e comprar créditos de carbono, com entrada e saída livre do mercado. Processo muito semelhante aos ADR de ações, que o mercado de ADR de ações não exportou o mercado para fora, pelo contrário, ele interligou nossos mercados de ações aos mercados lá de fora, criando dois mercados em paralelo, que um incentiva, puxa o outro. Tá? Então, o investidor estrangeiro poderia entrar aqui, por investimento em portfólio, comprar os créditos de carbono e aí, através de uma interligação de depositários, como se faz com a DR, o depositário nosso aqui esteriliza, dá um comando para o exterior e manda abrir a conta lá fora, exatamente igual às ADR de ações. E isso vai permitir, então, você realmente fazer uma interligação entre os nossos mercados aqui e os mercados internacionais, sem exportar mercado, quer dizer, criando dois mercados paralelos, interligados, sendo que a nossa ponta, a liquidação é aqui, gerando empregos aqui, gerando intermediação financeira aqui, fixando o mercado aqui. Tá? Então, isso é só uma ideia geral. A gente pode detalhar também, Alan. Na realidade, só para dar uma visão, que acaba sendo muito específico, né? Mas a gente pode depois combinar de fazer uma... Inclusive, o pessoal estava querendo marcar, à medida que, já com o pessoal lá de fora também, a gente marcar com o próprio mercado. Nós estamos deixando o mercado para uma segunda etapa, à medida que a gente esteja tudo encaminhado para esclarecer, mas já está formatado para que a gente tenha uma facilidade e permitir o fluxo de capitais entre o exterior e o Brasil. Né? Esse é o objetivo. Eu queria agradecer a resposta, senhores, senhor secretário. Eu realmente fiquei muito feliz, na verdade, quando soube da notícia e realmente acho que está sendo um caminho fantástico ali, trilhado por vocês, pela equipe. Realmente fico muito feliz que a gente tenha essa representatividade internacional. Eu acho que para todos os brasileiros vão ficar muito felizes com essa representatividade. Vou passar a palavra para o Fábio. Obrigado. Obrigado, Alan.
Nick, vai você. Vamos lá. A gente tem bastante perguntas aqui, só vou seguindo com as perguntas do público. Na verdade, tem duas perguntas aqui da Luiz Fernanda Pessoa, que é o CEO do Distrito de Inovação e Sustentabilidade. As duas perguntas do Luiz são o seguinte. Primeiro, é muito boa a ideia do uso do crédito para ser usado, como foi apresentado. Ele pergunta como você enxerga em dar a possibilidade do mesmo recurso ser usado em investir em startups, seguindo o mesmo conceito, em projetos sustentável ou ESG. E a segunda pergunta, ele comenta que eles têm um hub virtual para transformar pesquisa e startups em negócios sustentáveis, seguindo as melhores práticas do ESG. E a segunda pergunta dele é como poderíamos colaborar com os empreendedores para participarem da Bolsa. De novo, parabéns pela iniciativa. Eu não entendi só a primeira parte, que é investir na primeira parte. A segunda eu não entendi, mas a primeira eu não entendi. Era investir, falhou aqui o áudio na hora, que era investir em... utilizar para investir... Em? Startup, secretário. Startups, ok. Primeiro, agradecer ao Luiz Fernando, que eu conheço, e agradecer pela pergunta. Existem várias iniciativas. Eu poderia falar aqui, o tempo não vai permitir, mas eu poderia falar aqui de que essa integração, e um pouco da minha vinda para cá, tem uma conexão com um planejamento estratégico para o Estado do Rio, que nós estamos desenvolvendo aqui. O Rio de Janeiro tem uma outra característica, que é a do conhecimento humano, né? A indústria do conhecimento humano. Nós precisamos avançar com isso. Então, tem muita coisa, eu acredito que nós possamos investir. E não é diferente com a questão das startups. Eu acho que boa parte, do ponto de vista de inovação, o Rio de Janeiro já tem no seu orçamento uma direção para a inovação, né? Seja pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com obrigação, inclusive, constitucional de aplicarmos recursos. Então, obviamente que essa é uma oportunidade ainda mais. E tem, obviamente, dentro da questão ambiental, a possibilidade de investir. Porque esse recurso o Estado já vai estar botando, de alguma forma, à medida que eu dou crédito para o cidadão comum na sua negociação, eu já estou investindo no processo dessa economia, dessa nova economia. Mas isso não impede os investimentos que o Estado já tem na economia, no seu dia a dia, né, na sua obrigação. O que tem de interessante é que o Estado do Rio ele não vai pegar dinheiro já existente. Esse dinheiro que nós estamos utilizando para suprir, à medida que a gente acaba dando um crédito para o contribuinte, né, seja na nota fiscal ecológica, seja no IPVA, eu não estou pegando dinheiro do meu orçamento, porque esse crédito de carbono é dinheiro novo, que não existia até então. Então, isso não compromete os investimentos já previstos pelo Estado. Mas toda ideia é bem-vinda, né? Como eu tinha falado aqui anteriormente, nós queremos o envolvimento da sociedade civil, independentemente da participação do poder público. Por quê? Porque esse não é um projeto do governo do Estado apenas, ele é um projeto da sociedade, né? Da sociedade fluminense. Então, à medida que a gente tem ideias, eu estou aberto aqui também a escutar como poderia, como imagina que possa ser a utilização nessas startups, ou pegar crédito, não sei se eventualmente está falando das startups na área ambiental, enfim. Estamos à disposição aqui também para poder ouvi-los. E, à medida que tenham propostas, é só fazer contato, seja pela Câmara Britânica, seja diretamente aqui na Secretaria.
Secretário Nelson, muito obrigado. Infelizmente, eu acho que o assunto é tão fascinante, 1 hora e meia já passou assim, passou voando. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial você, a nossa palestrante, secretário Nelson Rocha, e toda a equipe interna da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro. Novamente, parabéns pela essa excelente iniciativa. Acho que a palavra que eu ouvi o mais vezes foi a palavra fascinante, e eu acho que realmente é uma iniciativa fascinante, uma coisa que, em nome da Bridgem, posso falar que estamos aqui para ajudar com essa iniciativa, que é tão importante, não somente para o Rio, nem Brasil, mas como o secretário explicou, é um bolso para o mundo, é uma iniciativa para o mundo. Então, realmente, fascinante é a palavra certa. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu gostaria de perguntar à secretária Nelson se seria possível a gente enviar para vocês esses posts para que vocês podem responder para os semelhantes depois. Seria ok fazer dessa maneira? Ok, sem problemas, basta enviar o e-mail da pessoa que fez e nós respondemos direto, sempre com cópia aí também para a Câmara Britânica. Perfeito. E também eu gostaria, a gente tem uns 2 minutos aqui para terminar, então eu gostaria de passar de volta a palavra para você, secretário Nelson, se você tem alguma palavra final que você gostaria de passar para todos os ouvintes. Bom, Nick, eu já vou tomar a liberdade de chamá-lo de Nick. Perfeito, perfeito. Já como disse o Fábio, esse espírito carioca, eu queria convidar a todos que estão nos vendo agora para que pudessem participar. Isso não é um projeto, como eu disse aqui, do governo do Estado. É um projeto da sociedade brasileira e, particularmente, do Estado do Rio de Janeiro. Então, é com esse sentimento que nós idealizamos esse projeto para que ele pudesse não apenas ser o resgate do mercado financeiro para o Rio de Janeiro, mas resgatar, sobretudo, a autoestima do nosso povo. É assim que nós enxergamos. É um projeto que transcende as questões simplesmente financeiras. É um projeto muito maior, que, na verdade, deixa um legado para as próximas gerações. E foi com esse intuito, com esse objetivo, que o governador, desde que eu apresentei o projeto, ele abraçou e disse: Nelson, nós precisamos deixar não apenas um legado para a próxima geração, mas para as futuras, as que virão, as que nós sequer conheceremos. É assim que se fazem os grandes projetos e a gente transforma a humanidade. Então, é com esse espírito que eu queria convidar a todos e agradecer mais uma vez a vocês e a você, Nick, pela oportunidade de estar levando esse conhecimento, levando esse projeto para que todos possam também se engajar nele. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado a você, perfeito suas palavras. Acho que pessoas mais e mais estão buscando o que a gente chama propósito, né? E eu acho que o propósito dessa iniciativa realmente é fascinante, usando aquela palavra de novo. Então, realmente, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Eu gostaria de só falar que os próximos eventos da Bridgem estão disponíveis no site. Basta acessar lá no site www.bridgem.com.br. Também gostaria de convidar todos a se inscreverem no canal do Bridgem no YouTube. Essa palestra vai estar disponível e compartilhar os links de gravação deste webinar. Uma história que tem que ser contada e mais pessoas que ouvem sobre isso estiver melhor. Então, conto com a ajuda de todo mundo para dividir isso com seus networks. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Tchau, tchau. Obrigado, secretário. Um abraço para toda a equipe aí. Sucesso aí. Vamos apoiando o que precisar, Nick. Aí. Todos aí, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.